Uma vida de oração, o que é e como incluir esse hábito na rotina. Todo cristão sabe bem como é difícil manter uma rotina de oração com a vida atribulada. É corriqueiro experienciar declínio, descanso e perturbação mais vigoroso quando é o momento para mudar isso. É importante estudar sobre o que de fato é uma existência de oração e como é possível acomodar o nosso cotidiano para se aplicar a esse exercício todos os dias. Pensando nessa questão, separamos algumas dicas para assistir você a aprimorar sua jornada imaterial e organizar seus devocionais diários mesmo em meio à multidão de tarefas e obrigações do dia a dia. O que é uma vida de oração? Algumas pessoas não conseguem se apropriar às suas igrejas no meio da semana e isso faz com que elas se sintam culpadas. Afinal, a situação de ir à casa de Deus é exatamente a hora de parar tudo e falar com o nosso Rei, louvar a Ele e ouvir a sua verbo. Contudo, vale destacar, essas experiências não devem se restringir apenas aos cultos, elas devem fazer parte do dia a dia mais do que orar de vez em quando. Apenas uma existência de oração é sobre constância e consistência é sobre aplicar clima do seu dia a fim de buscar a Deus e se comunicar com Ele com constância legal como um compromisso marcado. Essa prática inclui a execução de um devocional diário. Comunhão e crescimento espiritual. Uma rotina de oração é crucial para que tenhamos comunhão com o Eterno o tempo todo e estejamos conectados com Ele independentemente do que acontecer no nosso dia. Orar contribui para que estejamos sempre ligados nos assuntos relacionados ao reino de Deus e alinhados com sua perfeita desejo. É importante também para estimular o crescimento e amadurecimento imaterial. Afinal, a trajetória cristã não é um processo simples, mas um conjunto de etapas de aperfeiçoamento do ser humano. A oração é o combustível utilizado para impulsionar esse crescimento. É um dos alimentos espirituais que nos dão força para seguir mesmo diante das adversidades da presença. Quem prioriza essa prática agrada ao Todo-Poderoso e está de acordo com sua ânsia, renovo e fortalecimento da fé. Da mesma forma, uma vida de oração é básico para buscar renovo imaterial em momentos de crise e dúvida. Essas fases são comuns na viagem dos cristãos, mas o ato de confabular com Deus e contar os anseios a Ele reforçam a nossa fé, mesmo que Ele já saiba o que vamos discorrer, pois é onisciente. Quando nos dirigimos a Ele, estamos basicamente nos rendendo e pedindo sua ajuda, reconhecendo que não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Com isso, reconhecemos que Ele é maior, fiel e influente. Essa ação aumenta a nossa fé. Como incluir esse costume na rotina? Agora que você já sabe a relevância de uma existência de oração, que tal algumas estratégias para que essa prática se torne comum no seu dia a dia? Vamos lá. Orar sem cessar. A Bíblia nos orienta a orar sempre, mas não nos especifica sobre quanto duração devemos passar falando com o nosso Salvador. Contudo, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17 sobre orar sem acabar. Isso significa que devemos estar o duração todo conectados com Deus e em espírito de oração no trabalho, em lar e no trânsito. Esse costume deve ser uma atividade constante no nosso dia. Jesus nos ensinou que não deveríamos estar presos a locais específicos para orar, pois chegaria o clima em que teríamos de reverenciar em espírito e em veracidade. João 4:23. Por esse motivo podemos desde já exercer esse mandamento e começar a discorrer com o Senhor o tempo todo. Temos livre acesso. Siga o exemplo de Jesus. Mesmo sendo sem Deus, Jesus sempre se dedicava a orar, até mesmo nos ensinou como deveria ser feito no Sermão da Montanha com o molde do Pai Nosso. Às vezes separava das pessoas a fim de discorrer com o Pai e explicitava seus medos e temores diante dele. Cristo até
Mesmo pediu para que Deus o salvasse da morte, embora logo depois reconheceu que a desejo dele deveria ser feita. Mateus 26:39. Se o Filho de Deus orou e teve uma vida de devoção, nós também devemos seguir os seus passos. Afinal, o modelo de Jesus deve sempre ser um molde para nós. Portanto, assim como Jesus, busque orar ao Criador em misterioso e louve e agradeça a Ele por todas as coisas. Entenda a valor de orar. Como falamos no primeiro tópico, a oração é um dos principais alimentos para o cristão e é básico para a andada. Orar não é ter a garantia de que Deus fará tudo o que pedimos, mas que Ele vai nos ouvir e que o ato de nos reportar a Ele regularmente nos ajudará a elevar como cristãos. Entender isso é essencial para mover e fazer com que essa atividade se torne inegociável em sua vida. Uma vez que você entende que seu curso impalpável depende dos momentos de bate-papo com o Senhor, é possível notar que esse exercício deve ser uma lei na sua existência. Defina um lugar e horário para orar de maneira mais frequente. É importante se acomodar também. Isso inclui afirmar um local especial e um horário. Uma dica é estabelecer um gatilho por modelo. Sempre depois do jantar, separar uma estação de devoção e oração. Essa tática vai fazer com que sua mente associe sempre uma ação à outra e torne a lembrança mais fácil. Aliás, caso o problema seja lembrar dos horários reservados, você pode usar aplicativos e ferramentas para assistir. Apps de lembretes podem disparar mensagens em um horário específico. Todos os dias defina razões para orar. Outra dica importantíssima é declarar razões para orar e uma série de pedidos e questões que serão abordados na oração. Assim você pode congregar o que é importante para a sua vida, para a vida de seus irmãos em Cristo, para a sua comunidade e sua família, o que ajuda a acomodar ainda mais o seu estação de busca a Deus e fazer com que esse clima se torne mais propósito e prazeroso. Faça um devocional completo. Além do que já falamos, vale também criar uma tentativa de devocional completa e interessante, pois isso vai fazer o hábito de orar se torcer ainda mais satisfatório. Envolva leituras da Bíblia, estudos sobre questões teológicas, livros temáticos e crie momentos especiais para otimizar o seu relacionamento com Deus. Uma presença de oração é uma vida em que essa prática se torna legítimo e fornece benefícios visíveis. Você cresce espiritualmente, fica mais sujeito dele, com sua fé se tornando ainda mais robusta para os desafios do dia a dia. Para que essa ação seja uma rotina, é básico seguir as boas práticas que apresentamos e entender a relevância do ato de orar para a sua viagem cristã.